A CPI da pandemia, ela praticamente acabou. Na próxima semana vai ter a votação do relatório, o relatório vai ser aprovado e depois as investigações vão prosseguir e a CPI se encerra. Mas isso não significa que os problemas do Bolsonaro também vão terminar. Porque o G7, aquele grupo majoritário da CPI composto pelo Renan Calheiros, pelo Randolfo Rodrigues, pelo Omar Aziz, pelo Otto Alencar, pelo Tasso Gereissati, pelo Humberto Costa e pelo Eduardo Braga, juntamente com o senador Alessandro Vieira, já estão se articulando para conseguirem fazer a CPI das rachadinhas, para investigar o desvio de verba do gabinete do Bolsonaro na época que ele era deputado federal. Essa é uma informação do UOL que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Mas é claro, pessoal, que isso enche o saco do Bolsonaro, porque diferente da CPI da pandemia, a CPI da rachadinha vai investigar diretamente o Bolsonaro e o gabinete dele. E nós temos depoimentos claros que incriminam o Bolsonaro. Mas essa é uma CPI difícil de sair do papel, porque rachadinha não é algo exclusivo do Bolsonaro. Vários políticos a fizeram e ainda a fazem. E aí muitos vão falar assim, principalmente os bolsonaristas, né? Ah, então por que ficam falando do Queiroz? Por que ficam falando da rachadinha do Bolsonaro, do Flávio? É pra pegar no pé, por que não falam dos outros? Porque, meu querido amigo, meu querido bolsonarista, há uma diferença crucial da rachadinha do Bolsonaro, do Flávio e do Carluccio com as rachadinhas dos outros políticos. Porque a rachadinha do gabinete do Bolsonaro e do Flávio e do Carluccio não envolvia somente desvio de verba pública, elas envolviam o capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto em uma operação policial no ano passado na Bahia. E quem era o capitão Adriano da Nóbrega? Ele era um policial, um ex-policial miliciano. O capitão Adriano da Nóbrega, ele era o chefe de uma milícia chamada Escritório do Crime, que ficava em Rio das Pedras, onde Fabrício Queiroz se refugiou naquela época lá que começou todo o burburinho das rachadinhas. E o capitão Adriano da Nóbrega tinha a ex-esposa e a mãe trabalhando diretamente com o Flávio Bolsonaro no gabinete dele. Elas eram assessoras dele. E quem colocou elas lá? O Fabrício Queiroz. E não só isso. Duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro das rachadinhas via Fabrício Queiroz. Então Queiroz pegava o dinheiro das rachadinhas e depositava na conta do Adriano da Nóbrega. Então mostra que não é somente um crime do colarinho branco, mas uma relação direta do Flávio Bolsonaro, pelo menos, não vou estender do Carluccio e do Bolsonaro, mas uma relação direta do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Então não é só um desvio de verba pública, são verbas públicas sendo utilizadas para financiamento do crime organizado do Rio de Janeiro, sendo utilizadas para financiamento da milícia. Então a milícia do Rio de Janeiro, o escritório do crime mais precisamente, acabava lucrando com o esquema das rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse dinheiro público estava sendo usado de modo irregular para patrocinar, financiar a estrutura do crime no Rio de Janeiro. E nós sabemos o que acontecia com o escritório do crime. Eles executavam pessoas. Então o dinheiro público, vindo do gabinete do Flávio Bolsonaro, abastecia o escritório do crime e patrocinava execuções de pessoas. Então isso é algo muito sério. Não é somente do crime do colarinho branco. É um crime comum. E aí a CPI, se for instaurada e investigar o Bolsonaro, vai acabar levando a investigação do Flávio Bolsonaro também. E aí vai apontar aquilo que todo mundo sempre diz, mas que está ficando, que é difícil de comprovar, e aí, assim, todo mundo sabe disso, mas a gente não consegue comprovar. Com essa CPI vai ser mais possível comprovar que a família Bolsonaro é uma família de milicianos, tem relação com a milícia, uma relação direta com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então isso não é brincadeira. Essa é uma reportagem do UOL, olhem só. Juliana Dalpiva. Após votação do relatório, senadores vão se articular por CPI da rachadinha. Os senadores que atuam no chamado G7 já discutem os próximos passos depois da aprovação do relatório da comissão. A coluna apurou que logo após a votação, os senadores vão se articular para coletar assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI, dessa vez para apurar os indícios de entrega obrigatória de salários de ex-senadores no antigo gabinete de Bolsonaro, no período que ele foi deputado federal, a chamada rachadinha. E nós temos depoimentos ou áudios que mostram essa relação do Bolsonaro com as rachadinhas. Porque a Andréa Vale, irmã da Ana Cristina Vale, ex-cunhada de Bolsonaro, ela falou em um áudio que o Bolsonaro ele era o chefe das rachadinhas. Ele era o cabeça desse esquema.
Tanto que o irmão dela, ou seja, o ex-cunhado do Bolsonaro, havia sido demitido porque ele estava repassando um valor menor do que ele havia acordado com o Bolsonaro. Então aí nós já temos uma complicação imensa. E nós temos que lembrar que o Renan Calheiros, ele queria ouvir a Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, na CPI, porque ela atuou junto com um lobista para conseguir indicar cargos no Ministério Público Federal. Então não é somente algo do passado, é algo do presente, porque a segunda esposa do Bolsonaro continua influenciando na política. E foi ela a primeira que praticamente organizou as rachadinhas, porque o que acontecia? O Bolsonaro, ele era deputado federal. Em 2000, ele colocou o Carluccio como vereador do Rio de Janeiro. Quando o Carluccio começou a ser vereador, quem que virou o chefe do gabinete? A Ana Cristina Valle. Em 2003, o Flávio Bolsonaro tomou posse na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? A Ana Cristina Valle colocou a melhor amiga para ser a chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí o esquema das rachadinhas ficou completo, porque tinha o Bolsonaro aqui, o Carluccio aqui e o Flávio Bolsonaro aqui. E os funcionários deles rodavam. Então se você for pegar a lista de funcionários do Flávio, eles trabalhavam depois para o Carluccio e trabalhavam depois para o Bolsonaro. Porque como que funcionava esse esquema? O funcionário, ele pedia a demissão do gabinete do Flávio, pegava o fundo de garantia, dava uma parte pro Flávio, ia trabalhar no gabinete do Jair e ficava repassando dinheiro via rachadinha. Depois ele pedia a demissão, dava uma parte do fundo de garantia pro Bolsonaro e ia trabalhar no gabinete do Carluccio. E o ciclo ficava assim toda hora, fora os funcionários fantasmas. Então esse era o esquema. E aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro descobriu que a Ana Cristina Valle estava traindo ele com o bombeiro, ele se separou, retirou o comando das rachadinhas da Ana Cristina Valle e deu para o Carluccio e para o Flávio. Então vocês vão cuidar aí dos esquemas de vocês, porque eu vou retirar a Ana Cristina Valle porque ela me traiu com um bombeiro. Então aí, depois, o esquema acabou sendo continuado, mesmo sem a Ana Cristina Valle. Mas os dados, as informações, os testemunhos são claros, são evidentes. E o Ministério Público, ele não consegue investigar as rachadinhas do Flávio porque há um bloqueio do Bolsonaro para que esse assunto não avance. Mas as rachadinhas do Carluccio estão avançando em âmbito local na cidade do Rio de Janeiro. Então é um quiprocó absurdo, porque não é somente, como eu falei, e eu gosto sempre de frisar isso, não é somente um crime do colarinho branco. É dinheiro público que foi utilizado para o financiamento do crime organizado do Rio de Janeiro, porque o Adriano da Nóbrega, comprovadamente, porque os relatórios mostram isso, administrava duas contas abastecidas pelo Fabrício Queiroz, com dinheiro vindo do gabinete do Flávio Bolsonaro, dinheiro público utilizado para financiamento do crime organizado do Rio de Janeiro. Bolsonaro não tem vida fácil. Não tem vida fácil. O mal que esse homem faz sempre acaba voltando contra ele. E o mal que ele fez foi muito grande. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.